Então, sabe quando você começa um anime achando que vai ser só mais uma história bobinha, uma arte bonitinha pra passar o tempo? E do nada, de repente, o clima fica mórbido e você toma um soco no estômago? Bom, foi assim que Taco Piece me fez sentir. Ele me pegou totalmente desprevenido. O trailer parecia fofo, parecia leve, parecia inofensivo. Mas o primeiro episódio me fez perceber o quanto eu tava errado. E talvez o quanto a gente subestima as coisas só porque elas têm um visual bonitinho. Esse vídeo é meio que sobre isso. Porque por trás de um alien rosa fofinho e dos olhos redondos de glitter, existe uma das histórias mais pesadas, incômodas e emocionalmente densas que eu já vi nos últimos tempos. O Taco Piece chegou do nada. Me fez pensar sobre solidão, sobre a infância e como às vezes querer ajudar pode não ser o suficiente. Então respira fundo aí, porque esse vídeo vai te levar para alguns lugares escuros e o início dele é bem bizarro. Começa com um alien tentando entender o que é felicidade. Esse mundo rosa perfeito de Taco Piece. Taco Piece é um alien bonitinho vindo de um planeta que parece ter saído de um episódio de Teletubbies. É tudo rosa, redondo, sorridente. A vida é guiada por uma única missão: fazer os outros felizes. A vida dele é basicamente isso: fazer o bem sem olhar pra quem. E quando ele vem pra Terra, ele vem com essa missão. Só que o que ele encontra não é exatamente o que ele tava esperando. Ele já chega tropeçando, todo atrapalhadinho, com fome, sem entender absolutamente nada do nosso planeta. E aí encontra ela. Uma garota quieta, com um olhar meio morto. E uma mochila rasgada, sem saber que tá lidando com uma bomba emocional que tá prestes a explodir. A Shizuka é a primeira humana que o Taco Piece encontra. Ela oferece comida pra ele, mesmo claramente não tendo muito. E essa atitude do nada quebra o gelo entre eles. Eles começam a se encontrar todos os dias, antes dela ir pra escola. Mas tem algo errado com ela. Tipo, tá na cara pra você. Você vendo esse anime, você percebe. Você vê os machucados, o jeito curvado de andar, a mochila toda rasgada, o jeito que ela desvia o olhar quando alguém passa perto. Só que o Taco Piece, ele não entende nada. Ele é muito puro, ou melhor, inocente. Ele é quase burro de tão fofo, sabe? Ele só sabe que ele quer vê-la feliz. E começa a dar presentes especiais. Tipo uma fita mágica, um acessório que faz voar, umas paradas alienígenas estranhas. Só que em nenhum momento a Shizuka sorri. Ela agradece, mas essa relação não muda. E aí você percebe a dor que ela tá sentindo. A dor que não vai ter como curar com um brinquedo, porque a dor dela é muito mais funda. Ela não precisa de coisas fofas mesmo sendo uma criança. Ela precisa de paz, amor, segurança. Coisas que naquele ambiente parecem impossível. E isso é o mais bizarro desse primeiro episódio. Toda a obra é muito linda visualmente, sabe? Parece um anime infantil mesmo. Mas quando você passa mais tempo nela, mais você assiste, mais você sente que tem alguma coisa errada. As cores contrastam muito com o vazio nos olhos dela. E quanto mais o Taco Piece tenta animar, mais você sente que ele só tá colocando um band-aid num buraco que tá sangrando há muitos anos. E depois chega um momento que tudo desmorona. Cara, essa cena é de quebrar o coração. A Shizuka parece destruída, espancada, com as roupas rasgadas, hematomas, arranhões. Bom, a câmera não pega toda essa parte na série, mas você sente a mão dela tremendo, ela mal consegue andar. E o pior de tudo, dá a entender que mataram o cachorro dela. E é aqui que o episódio te mata, porque o cachorro era tudo que ela tinha. Era literalmente o único momento que ela sorria de verdade, o único ser que fazia ela se sentir viva, e alguém tirou isso dela. Se você olhar, todo esse momento, ela não grita, ela não chora. Ela só olha pro nada. E isso é o mais triste de tudo, porque ela já foi sugada, não tem mais volta. O Taco Piece tenta dar mais um presente, a tal fita elástica mágica. E por um momento, a Shizuka parece reagir. E ela vai embora com essa fita, esse laço, na mão. E quando o Taco Piece percebe esse clima estranho, depois de algum tempo, ele corre atrás. E então, a cena muda. A Shizuka usou essa corda não pra felicidade, mas pra tirar sua própria vida. O enquadramento pega só o suficiente. E o silêncio conta todo o resto. É uma sensação de impotência do caralho. Tipo, é um buraco no peito. Não é possível que tava na cadeira, sabe? O cachorro dela também tá morto. E o Taco Piece tá sem entender o que houve. Ele começa a entrar em desespero. Até que ele lembra de um último presente. Uma câmera que pode voltar no tempo. E é aí que o episódio muda de gênero. A história sai desse drama
e entra numa corrida contra o destino. E o que parecia uma narrativa sobre amizade se transforma num loop de desespero. O Takopi começa a usar a câmera repetidamente pra voltar. Ele tenta consertar, mas não adianta voltar no tempo se você não entende o que causou o trauma. E o Takopi, ele é muito puro, ele não consegue entender. Ele é um alien, ele acha que pode resolver tudo com presentes, com palavras, com boa vontade. Só que a Shizuka vive num mundo onde isso não existe. O colégio dela é um inferno, a casa dela é um esgoto e ninguém, absolutamente ninguém liga pra ela. O Takopi começa até a investigar. Ele se disfarça de humano, vai pro colégio e aí descobre um absurdo. Na mesa da garota, o pessoal escreve as coisas, letras garrafais, e ninguém faz nada. Os professores ignoram, os colegas sim, a violência é normalizada. E com o passar desse tempo, o Takopi começa a perceber que talvez ele não vai conseguir mudar isso. E essa parte termina com um grito silencioso. O Takopi percebendo que o mundo não é fofo. Ele veio achando que podia espalhar felicidade, mas ele caiu direto numa espiral de ódio. E agora ele tem que decidir. Ele vai continuar tentando ou vai aceitar? Talvez algumas dores não tenham cura. A gente já viu protagonistas perdidos em outros animes, mas é um alien tentando entender um coração humano e falhando muito. É outro nível. Porque esse mundo realista e cruel nem sempre boas intenções bastam. E quando você percebe isso, é aí que de fato começa o episódio de Takopi. Porque voltar no tempo parecia a solução perfeita, não? Tipo, agora eu sei que vai dar errado. Vou impedir e vai ficar tudo bem. Mas não funciona assim. Porque o tempo não cura o trauma. O tempo não arranca o ódio dos olhos de quem vai ver o mundo sofrendo. E o tempo não apaga o passado. E o Takopi tá aprendendo isso de um jeito horrível. Ele volta toda vez. E toda vez antes da Shizuka. Mais determinado, mais esperançoso. E ainda assim, ele tá completamente desesperado. E toda vez dá errado. Outro ponto que a história faz questão de reforçar é ela, Marin, loira, o verdadeiro demônio dessa história. A garota que atormenta a Shizuka, que agride, ameaça, que destrói qualquer tipo de alegria que possa existir na vida de outra. A primeira vez que a gente vê ela em ação é cruel. O Takopi tenta entender, tenta intervir, mas o resultado ele é bem massacrante assim. Ela chama a Shizuka pra um lugar escondido, um encontro, sabe? Daqueles que a gente já sabe como funciona em animes e séries de briga. Esses bequinhos. A Shizuka vai, porque ela já sabe que vai apanhar. É a rotina, é como se fosse só mais uma parte do dia dela. E essa surra quebra a gente, porque pra ela, a dor já virou normal. Mas o Takopi se voluntaria pra ir no lugar dela. Ele quer resolver na paz, ele quer conversar. E aí que a gente vê o choque completo entre os dois mundos. O do Takopi, cheio de boas intenções, e o mundo real, onde as boas intenções não valem de nada. Ele chega todo feliz, sorrindo, se achando que vai conseguir resolver com a conversa com a Marin. E ela simplesmente começa a bater nele, no caso, na Shizuka. Sem pausa, sem motivo, sem culpa. É aqui que você sente o soco do anime. Ela não tá interessada em fazer as pazes. Ela só quer machucar. Ela quer descontar a raiva. E ela vai fazer isso com qualquer um que cruza o caminho dela. No caso, a Shizuka é mais vulnerável. É o alvo perfeito pra isso. E mesmo sendo um alien, literalmente um ser de outro planeta, o Takopi não consegue escapar da maldade humana. E cara, essa cena é simbólica demais porque mesmo algo que veio com a missão de espalhar felicidade e alegria, tá sendo pisoteado quando tenta mudar o sistema na base do amor. É um espancamento brutal. E agora, você acha que acabou? Não, ela vai além. Ela tenta enfiar uma lapiseira no olho de Shizuka. A garota de 10 anos de idade tá tentando furar o olho da outra. E o Takopi, mesmo machucado de novo, volta no tempo mais uma vez. Mas dessa vez tem um detalhe. Ele não tem coragem de enfrentar Marin de novo. Ele tá com medo. Ele viu que palavras não resolvem. Que os sorrisinhos, presentinhos não mudam nada. Ele viu o ódio puro nos olhos de uma criança. E isso quebrou a fé dele. Então, em vez de ir pessoalmente, ele tenta outra coisa. Chamar ajuda. Ele se transforma na Shizuka e começa a gritar. Chama os outros alunos, professores, e uma professora até aparece e impede o pior. Shizuka ainda toma uns tapas, mas não é espancada como foi da última vez. E olhando do ponto de vista do Takopi, isso é quase uma vitória. Mas ainda assim, é um alívio pequeno demais, porque o problema não foi resolvido, ele só foi adiado. E logo depois dessa início de espancamento que não foi pra frente, a gente vê uma cena que parece boba, mas diz muito. Um colega de classe tenta falar com a Shizuka. Ele diz que ela devia denunciar, devia contar pros professores, devia buscar ajuda. Mas ela se recusa. Ela diz que não adianta, que ninguém faria nada. E a gente consegue entender ela, porque até agora, em 10 anos, ninguém fez nada mesmo. Os professores viram, a direção viu, todo mundo sabe, só que ninguém se importa. O sistema inteiro gira em torno de manter a aparência, fingir que tá tudo bem. E isso é o mais desesperador, porque você entende que não é só o bullying, é todo o abandono da sociedade. E eu tentando ser o mais advogado do diabo aqui, olhando no outro ponto disso tudo, o anime te dá a explicação. A Marin, essa loira do capeta, tá surtando por causa da mãe. A mãe dela tá destruída emocionalmente, porque o marido dela, o pai da Marin, tá tendo um caso com outra mulher. E quem é essa mulher? Bom, o Capel responde pra vocês. É a mãe da Shizuka. Sim, o pai da Marin tá se envolvendo com a mãe da Shizuka, que por sinal é uma prostituta, e esse fato destruiu a família deles. A mãe da Marin desconta tudo na filha dela. E a filha desconta tudo na Shizuka. É um ciclo de dor,
que vai passando pra cima, pra baixo, até chegar na mais indefesa. É uma dinâmica podre, pútrida, que até faz sentido, mas não justifica. A Marin não é só uma criança com problema, ela é cruel. E não tem como fingir que ela não é. Ela machuca por prazer, ela vê sofrimento e sorri. E o anime faz questão de mostrar isso, pra você não cair na armadilha de romantizar. Pra você entender que o trauma não justifica tudo e que tem atitudes que ultrapassam a linha do aceitável, mesmo vindo de uma criança de 10 anos. E no meu ponto de vista, é aqui que o Takopi, pela primeira vez, ele quebra de verdade. Ele vê que nem todo mundo quer ser feliz. Que tem gente que não quer ajuda, que quer só machucar. E que às vezes, pra proteger alguém, você precisa parar de tentar ser bonzinho. Ele ainda quer ajudar a Shizuka, mas começa a perceber que, pra isso, talvez ele tenha que salvar a Marin também. Porque, enquanto ela existir como essa bomba relógio emocional, Shizuka nunca vai ter paz. E aqui, a história ela começa a entrar num nó filosófico. Porque é muito fácil torcer só pela Shizuka. É muito fácil querer que a Marin desapareça, morra. Mas o Takopi não tem esse luxo. Ele não pode simplesmente odiar. Ele foi criado pra amar. E agora ele tá encarando o pior tipo de dor. Aquela que vem de quem você deveria proteger. O Takopi voltou no tempo 2 vezes até agora. Apanhou, chorou, falhou e finalmente entendeu que o problema não é o tempo, e sim o mundo. Esse segundo ato do anime é uma espiral de dor. Ele mostra como o trauma se espalha como um veneno, e como uma família quebrada contamina outra e outra e outra. E como no fim, as crianças acabam pagando por conta do que os adultos destruíram. O mais cruel de tudo é que talvez não exista um final feliz pra ninguém ali. Mas o Takopi, ele ainda acredita nisso. E é isso que salva de se afogar completamente. É possível salvar alguém quando todo o ambiente em volta tá podre? Bom, pra responder isso, o Alien veio pra Terra com uma missão simples: fazer as pessoas felizes. Mas agora, depois de tanta dor, Takopi percebe que talvez essa missão seja impossível. Porque às vezes o sofrimento é tão enraizado, tão costurado no tecido das pessoas, que nada consegue dar conta. A questão agora não é mais como fazer a Shizuka sorrir. A pergunta é como impedir que o mundo esmague ela por completo. E pra isso, Takopi vai ter que fazer algo que ele nunca quis: olhar no olho da maldade. Entender o mundo mal, o mundo podre que ele tá vivendo. E entender a ligação entre todo mundo que tá em volta da Shizuka. Essa é uma parte que já puxa um pouco mais pro mangá, e eu quero trazer essas reviews, pode se chamar assim, basicamente conforme os episódios vão saindo, então eu não vou entrar muito fundo aqui. Vale ressaltar alguns pontos que ficam meio implícitos no anime. A casa da Shizuka é um pesadelo, tá? Eu não comentei aqui, mas deve estar aparecendo aí na tela agora. É totalmente desorganizada, ela só tem literalmente um cachorro. A mãe dela é uma mulher estável, ausente, claramente envolvida com relacionamentos perigosos. Ela não cuida da filha, não escuta, não protege, se envolve com um homem casado, ela coloca a própria filha como alvo de ódio de outra criança. Então a Shizuka, ela vive num lugar onde ninguém ama de verdade. E o único ser que dava carinho pra ela, no caso o cachorro, foi tirado dela no começo do anime. Por isso que ela desiste. Então, você sente raiva assistindo esse anime? Da Marin, da mãe da Marin, da mãe da Shizuka, dos professores, do sistema, da direção, da escola, do mundo. Mas aí, pra mim, que entra um pouco da magia. E é aí que o anime mostra a sua força. Porque ele não te entrega vilões fáceis. Ele joga complexidade na sua cara. Ele mostra que, às vezes, a maldade é consequência. Que ninguém nasce cruel, mas que se o ambiente for tóxico o suficiente, até a melhor das rosas pode se corromper. E tudo isso embalado por uma direção absurda. A trilha sonora muda entre fofura e suspense em questão de segundos, principalmente na cena do Takopi pra Marin. A paleta de cores, ela te engana, o timing das cenas é muito cirúrgico, e o mais importante, ele não vai te mostrar tudo. Ele confia que você é capaz de entender essas cenas mais complexas, que ele larga solto assim. E esse é o tipo de anime de verdade que eu mais gosto. O tipo de anime que provavelmente quando acabar vai te deixar mal por dias. Talvez te deixar mal por não ter mais ele, talvez te deixar mal porque alguma coisa muito ruim aconteceu no final. É por isso que mesmo sendo só um polvo fofo de outro planeta, ele é um mais humano que muita gente por aí, né? Afinal, ele não vai desistir. Então, pra mim, Takopi chegou como quem não queria nada. É uma estética infantil, um trailer mentiroso e uma cara de anime leve. Mas logo no primeiro episódio ele mostrou que ia ser um dos títulos mais pesados da temporada de julho. Uma obra sobre infância, dor, ciclos, violência, trauma, abuso, abandono e a esperança de que vale a pena tentar. Vai ser uma história curta, são 6 episódios só confirmados. E ainda bem, porque não sei se a gente aguentaria muito mais que isso. Mas se os próximos capítulos mantiverem esse nível de narrativa, qualidade, direção, então a gente tá diante de uma obra que vai marcar alguma geração, que vai virar referência, que vai dar continuidade e vai doer mesmo depois de terminar. E é isso. A pergunta final que fica é: você já foi a Shizuka? Ou já foi o Takopi? Tentando ajudar alguém mesmo sem saber como? Bom, mas enfim. Esse é o poder de Takopi. Ele te obriga a olhar no espelho e às vezes o reflexo assusta. Mas a boa notícia é que a gente
talvez deva continuar tentando. Bom, gente, muito obrigado por me ver até aqui. Eu dei uma sumidinha nos vídeos, tô tendo uns probleminhas pra gravar aqui. Tava bem gripado, não sei se tá dando pra perceber ainda, mas é isso. Muito obrigado, considerações finais. Deixa um like, se inscreve no canal, por favor, ajuda bastante. Seja membro, se quiser me dar uma ajudinha a mais também. Tô tentando configurar os emotes, ainda não desisti, mas tô apanhando muito, se alguém souber, por favor. E tô tentando providenciar alguma coisa no Discord também. E é isso. Eu sei que esse vídeo foi um pouco diferente do que eu normalmente trago, até porque eu falo mais de esportes. Mas, cara, essa obra me bateu muito firme. Então, é isso. Obrigadão.